Você sentiu um caroço na mama e entrou em pânico. Calma, que na maioria das vezes esse nódulo pode ser apenas um cisto. E cisto não é câncer. Mas eu sei que só de ouvir a palavra nódulo, o coração acelera, né? Então hoje eu vou te explicar tudo sobre cistos mamários de um jeito que você vai entender de verdade. E no final desse vídeo você vai saber como diferenciar um cisto de outras alterações. Vem comigo que eu vou te dar essa tranquilidade. Eu sou a doutora Raquel Aranha, médica mastologista, e aqui nesse canal eu descomplico a saúde das suas mamas para você cuidar de você com informação de qualidade. E se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Então vamos começar do básico. O que é um cisto mamário? Vamos lá, pensem aqui comigo. Imagine pequenas bolsinhas de água se formando dentro da mama. É exatamente isso que é um cisto. Bolsinhas cheias de líquido que surgem naturalmente no tecido mamário, super comum, super normal. E olha só, gente, a maioria absoluta dos cistos é benigna. Eles não têm nenhuma relação com câncer de mama. Essas bolsinhas aparecem quando os ductos mamários, que são aqueles canais por onde o leite passa durante a amamentação, esses canais se dilatam e acumulam líquido. E o resultado? Uma bolinha arredondada, geralmente lisinha, que se move quando você toca. Ele pode ser pequenininho ou pode ser alguns milímetros, ou pode chegar até alguns centímetros. E sabe o que eu mais escuto no consultório? Doutora, mas por que isso apareceu? Vamos lá que eu vou te explicar. A resposta está nos seus hormônios, mais especificamente no estrogênio e na progesterona. Esses hormônios ficam dançando dentro do seu corpo durante o mês inteiro. E sabe quem acompanha essa dança? Suas mamas. Por isso os cistos são super comuns entre mulheres entre 30 e 50 anos, que é justamente o período em que esses hormônios estão mais ativos. Alguns momentos podem deixar você mais propensa a isso. Primeiro, durante o ciclo menstrual, aquela gangorra hormonal todo mês. Segundo, no período antes da menopausa, quando os hormônios começam a oscilar de um jeito mais irregular. E se você faz reposição hormonal, isso também influencia. E tem mais, algumas mulheres têm predisposição genética, ou seja, se sua mãe ou irmã tem cistos, você pode ter também e está tudo bem. É simplesmente como o seu corpo funciona. Agora vem a parte que você mais quer saber. Como eu sei que é um cisto e não outra coisa? Quando você passa a mão na mama, o cisto tem algumas características bem específicas. Ele é lisinho, se move facilmente e parece tipo um balão cheio de água debaixo da pele, muitas vezes mais amolecido que os nódulos. Pode doer ou incomodar se estiverem grandes, principalmente naqueles dias antes da menstruação. E olha que interessante, gente, ele pode aumentar de tamanho antes da menstruação e diminuir depois. É como se ele inflasse e desinflasse segundo o seu ciclo menstrual. Mas atenção aqui, gente, nem todo cisto dói, viu? Muitas vezes ele tá lá quietinho e você só descobre no exame de rotina. E é exatamente por isso que os exames periódicos são tão importantes. Ah, e só para te deixar mais tranquila, a dor mamária cíclica relacionada aos cistos melhora depois da menstruação. E isso é diferente das outras alterações mais preocupantes. Beleza, mas como a gente confirma que é realmente um cisto? No consultório, eu começo escutando a história de vocês e vendo os exames. No exame clínico, vou avaliar as mamas com cuidado para avaliar tamanho, mobilidade e formato. Eu posso até suspeitar que seja apenas um cisto, mas o diagnóstico confirmatório mesmo vem de um exame de imagem. E o melhor exame para isso é a ultrassonografia. Na ultrassom, o cisto aparece como uma manchinha escura, bem definida. É tipo ver uma bolinha de água no meio do tecido. A ultrassom consegue diferenciar o que é líquido do que é sólido. E é isso que a gente precisa saber. E a mamografia também é importante, tá, gente? Ela é fundamental para o rastreamento do câncer de mama. Mas para ver cistos, especialmente mamas mais densas, a ultrassom é imbatível. Na maioria das vezes, depois da ultrassom, se o cisto for simples e bem comportadinho, pronto, acabou a investigação, não precisa de mais nada. E olha, gente, eu vejo isso todo dia no meu consultório. Mulheres chegam apavoradas achando que tem câncer e quando eu falo, é só um cisto benigno, eu vejo alívio no olhar.
Às vezes a pessoa começa a chorar ali na minha frente, de alívio, de gratidão, e eu entendo perfeitamente esse medo. Nossas mamas são tão importantes pra gente, né, gente? Por isso que eu sempre digo, nunca ignore uma alteração, mas também não entre em desespero antes de investigar. A maioria das vezes é algo benigno, e mesmo quando não é, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, você que está me assistindo agora, se sentir qualquer coisa diferente nas suas mamas, procure um mastologista. Não por medo, mas por amor a você mesmo. E agora a pergunta que não quer calar. Doutor, eu preciso tirar o cisto? Na maioria das vezes, não, gente. Se o cisto é simples e não está te incomodando, a gente só acompanha. Ele não precisa ser removido, ele não vai virar câncer e ele não vai crescer sem parar. O tratamento só é indicado em 2 situações. Primeira, quando o cisto é muito grande e dói muito. Aí a gente pode fazer uma punção, que é uma aspiração do líquido com uma agulha fina, com um alívio imediato. Segundo, quando há alguma suspeita, se o cisto for complexo ou tiver alguma característica estranha, aí sim a gente faz uma biópsia para ter certeza absoluta. E só para você saber, mesmo depois da punção, o cisto pode voltar, porque ele está ligado à sua atividade hormonal e está tudo bem, a gente só acompanha. Olha só tudo que você já aprendeu hoje. Cistos mamários são bolsinhas de líquido super comuns, a maioria é benigna e não tem nada a ver com câncer, aparecem por causas hormonais e a ultrassom é o melhor exame para confirmar o diagnóstico. E o mais importante de tudo, informação correta tira a ansiedade da sua vida. Agora você sabe o que é um cisto, sabe identificar, sabe quando procurar ajuda. E isso te dá poder de cuidar de você com consciência. Então conheça suas mamas, faça o autoexame todo mês, mantenha seus exames em dia e lembre-se sempre que você não está sozinha nessa jornada. Então me conta aqui nos comentários, você já descobriu algum cisto? Como foi essa sua experiência? Essa sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. E se esse vídeo foi útil para você, deixe um like, compartilhe com aquela amiga que está preocupada com a saúde das mamas e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Na próxima semana eu vou falar sobre aquela secreção pelo mamilo e o que ela significa. Então cuide de você, um beijo e até o próximo vídeo.